Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Vamos continuar atualizando sobre as novidades dessa treta do Elon Musk com o governo brasileiro? Se você perdeu a treta, basicamente, né, o governo brasileiro resolveu bloquear o X aqui do Brasil, que no caso é o ex-Twitter, né? Eu prefiro chamar de Twitter. Então, o Twitter foi bloqueado no Brasil por três motivos. O primeiro motivo é que o Elon Musk estava devendo 17, 19 milhões para o governo. O Elon Musk decidiu não banir alguns perfis que o Alexandre de Moraes pediu que fossem removidos da rede social. E o terceiro motivo é que eles cancelaram o escritório aqui no Brasil, então não tem mais representante legal aqui no Brasil do X. Ou seja, o X acabou sendo bloqueado por esses três motivos, né? E aí o que tá acontecendo é que agora tá tendo uma discussão muito grande entre o Elon Musk falando coisas, falando que o Xandão vai ser preso, xingou o Lula, falou um monte de coisa, e ao mesmo tempo que tá acontecendo isso, você também tá vendo pessoas do governo falando sobre o Elon Musk. Um desses foi o Lula, por exemplo, que basicamente fez comentários bem ácidos e duros em relação ao Elon Musk, falando que, pô, todo mundo vai ter que seguir a lei aqui no Brasil. Eu no caso, né, seria o Lula, mas eu também, né, eu também sigo a lei aqui no Brasil. Todo mundo segue a lei aqui no Brasil, e o Elon Musk não vai seguir a lei no Brasil, sendo que ele cita, né, que o Elon Musk é um americano, é um cidadão americano e outras coisas mais, falou que aqui não tem vira-latismo, né, complexo de vira-lata, e que o Brasil é soberano, e que para continuar soberano, o Brasil não deve receber ordens, por exemplo, de plataformas internacionais. E aí foi basicamente essa declaração que o Lula fez. Depois ele fez mais uma declaração, falando sobre outras coisas mais, falando sobre esquerda, direita, que é o clássico que os políticos têm utilizado hoje em dia, né? Mas a questão é, então beleza, o Lula falou essas coisas, e depois o Elon Musk falou algumas coisas também. Porque, pra quem não sabe, tá rolando uma coisa que afetou muito o Elon Musk nesse sentido de bloqueio do Twitter, que foi basicamente, ele tava devendo 17, 19 milhões, né? E ele falou, não vou pagar. E aí ele tirou o Twitter aqui do Brasil. Só que ele tem outras empresas aqui no Brasil, que no caso é justamente o caso da SpaceX. A SpaceX é aquela empresa que solta foguete, sabe? Então, só que no caso o Starlink é da SpaceX. E o Starlink é a internet que eles têm por satélite. Então o Elon Musk tem uma internet por satélite que você compra um prato de radar e coloca na sua casa. É basicamente os 500, 600, 700 reais, e eu acho que a mensalidade é nos 200, 300 reais, era uma coisa assim. Então é um valor bem caro, na verdade, pra você ter esses bagulho aí da SpaceX. Mas, poxa, pensa só, lá no mega interior, onde não tem nem luz direito, você tem que usar gerador, você vai poder utilizar a internet através desses satélites da SpaceX, entendeu? Você vai poder usar o Starlink. Então muita gente do interior, de fazenda, e até mesmo o exército acaba utilizando a Starlink, se você for para pensar. Então isso ajuda bastante as pessoas que estão nessas áreas mais remotas. E a ideia dessa internet do Elon Musk é levar a internet para as áreas mais remotas do mundo, né? E aí o que acontece é que tem 200 mil clientes da Starlink aqui no Brasil, e o Xandão pensou, bom, ele saiu com X, então ele não vai pagar, né? Tá bom, então eu vou pegar outra empresa dele, vou bloquear os bens dela, e aí eu vou pegar o dinheiro dessa empresa. Então foi basicamente a ideia que o Xandão teve para cobrar esses 17 milhões, 19 milhões de multa que ele tem aí com o Twitter, né? Tipo, você não vai pagar, então eu vou bloquear os bens da sua outra empresa aqui no Brasil, tá bom? Você quer continuar atuando, então você vai ter que pegar e tá de acordo com a lei. E aí muita gente discutiu se isso era justo ou não, porque, veja bem, o Elon Musk, ele é o prioritário, né, 40%, ele é o maior, eu acho, da SpaceX, mas, tipo assim, ele não é o único, ele só tem 40% da empresa, o que significa que essa decisão do Xandão vai afetar pessoas que não tem nada a ver. Por outro lado, tem a questão de que, pô, ele é o cara que, ele manda, né, praticamente. Tipo, o Elon Musk, ele decidiu, né, que o X vai ficar liberado na Starlink, entendeu? Então ele falou, não, na Starlink a gente não vai bloquear o X, se você tiver Starlink no Brasil, você ainda vai ter acesso ao X normalmente, porque a gente não vai bloquear. E nesse caso, a Starlink, a SpaceX, ela tem, né, o seu CEO. Então o CEO deveria tomar essa decisão, correto? Não o Elon Musk, mas o Elon Musk manda talvez mais do que o CEO nesse caso. E o Elon Musk sempre é colocado como dono dessas empresas, de certa forma, né? Mas ele não é o único dono, tem outros investidores também que têm essas ações aí. Então a questão é, tipo, será que é justo? Será que tá certo? Será que tá errado esse tipo de coisa? Tá muita gente conversando sobre isso. Vários empresários, né, se sentindo lesados, obviamente. Inclusive teve um, né, que é um grande acionista do Twitter, que falou um monte de coisa lá na gringa, e o foda é que essas pessoas são muito poderosas, cara. Tipo, o cara que falou lá é um cara que é bilionário também, que nem o Elon Musk. O Elon Musk é muito poderoso, é o mais rico do mundo, ele tem mais de 200 bilhões de dólares, é muita grana, ele tem 1 trilhão de reais, basicamente. É muita grana. O dinheiro que ele tem é praticamente o PIB do Brasil, pra você ter ideia. É muita grana mesmo.
Então, ele tem muito poder. E as outras pessoas que investem junto com ele também têm muito poder. Tanto de investir aqui no país, se você for parar pra pensar. Então, isso é uma coisa meio preocupante. Mas aí também é aquilo. A gente fica refém de tomar decisões, então, que agradem os bilionários pra gente receber dinheiro. Sei lá. É uma discussão que eu tô vendo muita gente trazer, né? Inclusive falando até que o Elon Musk, ele tá fazendo isso de brigar com o governo brasileiro, porque ele sabe que o Brasil não é tão rentável para o Twitter, né? O Brasil tem esse problema historicamente. A gente tem muitos usuários, mas a gente não tem tantos anunciantes. Então o pessoal não anuncia tanto do Brasil, não coloca tanto dinheiro, então não é tão rentável. Fora que a nossa moeda não é tão valiosa, né? Então não é tão rentável quanto outros mercados. Então é um mercado que custa muito porque tem muito usuário, mas não é um mercado que traz tanto dinheiro em compensação. E aí, por causa disso, ele estaria meio que brigando com o governo para ficar com a cara de, olha só, eu sou o cara que defende liberdade, sou gente boa pra caramba, e ao mesmo tempo, né, cortar esses gastos que o Brasil estava trazendo para ele. Eu não sei se funciona assim, sinceramente eu acredito que não, até porque, poxa, o Twitter perdeu muito mercado de lá para cá, e o Twitter é uma rede social importante, mas também não é a mais importante, né? E bom, continuando sobre essas questões, aí o Elon Musk falou sobre basicamente essa questão do Lula estar falando sobre ele e tal, né? E também sobre o bloqueio do Starlink aqui no Brasil. E aí vamos reagir agora ao nosso querido Threads, olha aí, ó, sucessor do Twitter para mim. A tensão entre Elon Musk e as autoridades brasileiras continuou. Na tarde desta segunda-feira, o bilionário sul-africano declarou em sua conta do X que o governo brasileiro não devolver os bens apreendidos que se o governo do Brasil não devolver os bens, entre aspas, apreendidos da X e da SpaceX, ele buscará uma apreensão recíproca dos ativos que o Brasil possui internacionalmente. Quais seriam esses ativos que o Elon Musk está pensando em reter? Porque, sei lá, tipo, eu entendo que um país tenha poder de reter dinheiro de outro país, mas uma empresa reter dinheiro do Brasil, e aí você deve estar se perguntando, né? Tipo, o que que o Elon Musk quis dizer quando ele ofendeu? Não tá escrito aqui, mas quando ele ofendeu o Lula falando o seguinte, meio que fazendo uma ameaça velada, né? Espero que o Lula goste de andar de avião comercial. O Elon Musk falou isso. O que ele queria dizer com isso, basicamente? O Elon Musk, quando ele falou isso, ele está se referindo ao Nicolás Maduro, que o Nicolás Maduro é um ditador lá na Venezuela, né? Só que ele teve o seu avião pessoal, né, apreendido lá nos Estados Unidos. E muita gente está discutindo sobre isso, porque os Estados Unidos não tratam o Nicolás Maduro como um ditador, mas como um criminoso normal. E que os Estados Unidos deveria, né, colocar sanções ou fazer alguma coisa para resolver o problema da Venezuela. Embora que aí vai uma discussão muito longa que eu acho que nem cabe nesse vídeo especificamente, né? Mas a questão é que eles pegaram o avião do Nicolás Maduro e falaram, ó, tá bom, o Lula tá seguindo os mesmos passos do Nicolás Maduro, logo a gente vai pegar o avião dele também e ele não vai ter avião para viajar. Aí ele vai ter que viajar de classe econômica, vamos dizer assim. Então acho que foi mais ou menos uma tirada, porque eu não acredito que o Elon Musk tenha poder de pegar o avião do Lula e segurar o avião do Lula, e sendo bem sincero, se pegar o avião do Lula, ele arruma outro avião, né? Sim, a questão é isso, né? E a gente que paga no final das contas, né? Mas então teve bastante dessa discussão sobre o avião do Nicolás Maduro, e quando ele fala do Lula dessa maneira, ele está se referindo a isso especificamente. Mas agora eu não sei qual é o poder que o Elon Musk tem de reter esses ativos brasileiros e internacionais. Talvez ele queira dinamitar alguns dos investimentos que foram feitos no país recentemente, mas eu não sei se ele tem poder para isso. Talvez ele tenha, porque o Elon Musk, ele tem ali um grupo de bilionários que fica investindo junto com ele, né, que ganha dinheiro junto com ele. E como essa treta do X aí já acabou expandindo para outros lugares, teve, por exemplo, o Bill Ackman que falou no Wall Street Journal que basicamente o Brasil está se tornando ininvestível, ou seja, um país que não dá para fazer investimento por causa dessa questão jurídica e outras coisas mais. Mas também tem gente falando, né, tipo na própria gringa, inclusive, estão discutindo sobre isso, que, por exemplo, o Bill, ele foi lá e escreveu isso, né, mas ao mesmo tempo, tipo, pô, o X desrespeitou uma lei brasileira, certo? E que é, por exemplo, ter representante legal. E aí, pronto, agora o Brasil se tornou ininvestível, sabe? Difícil essa palavra, inclusive, né? Então tá rolando muita conversa sobre isso, tá rolando muita discussão sobre esse tema especificamente. E o Elon Musk ameaçou o Lula, vai roubar o avião do Lula, Brasil 1. Será que, qual é o nome do avião? Porque o Air Force One é dos Estados Unidos, será que é o Força Aérea 1 do Brasil? Bom, de qualquer maneira, o Aero Lula, lembra do Aero Lula, antigo pra caramba? Então, vão aprender o Aero Lula, será? Será que eles vão fazer isso? Será que vai ter sanção? Será que o Elon Musk vai pegar e chegar num lobby forte lá no governo norte-americano e vai cercear o Brasil? Com o presidente atual, acho que não. Mas se o Trump entrar,
Aí eu acho que tem uma movimentação, até porque o Trump também é bilionário, né? E o X continua sendo ameaçado em outros lugares, né? Essa onda que começou com o Brasil está seguindo para a Europa também. Então a Europa hoje está discutindo se bane ou não o Twitter, se cobra ou não do Twitter algumas coisas. Então eles estão começando a olhar em cima disso, porque tem muitos discursos que são falados naquela rede social de maneira irrestrita, né? E não tem nenhum tipo de punição. E aí a União Europeia provavelmente vai começar a pegar e ficar em cima. Porque, assim, geralmente eles são os primeiros a ficar reclamando disso. E é bem surpreendente que o Brasil tenha sido o primeiro dessa vez. Mas Brasil e Europa geralmente seguem esse mesmo esquema de pensamento. Tipo, tem leis que tem lá e tem aqui também. Então a gente tá mais pra Europa do que a gente tá pra Estados Unidos especificamente, né? Nesse sentido, nesse segmento. E aí, o que você acha disso tudo? X volta, X não volta? Escreve nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.